Então, meninos, começamos a gravar aí e hoje nós vamos falar sobre a pressão arterial. Hoje seria uma aula nossa teórica, prática, né? Só que por causa da nossa situação, não deu para ser teórica prática. Então, nós vamos ver a parte teórica hoje e quando a gente voltar para o presencial mesmo, a gente vai fazer a prática, tá? Quem tem aparelho de pressão em casa ou trabalha em algum local que tem, né, aparelho de pressão e se quiser fazer a técnica, pode fazendo também. Eu vou ensinar hoje para vocês como que faz toda essa técnica certinho. E aí, se vocês quiserem praticar, podem praticar. E qualquer dúvida, eu vou continuar à disposição de vocês, tá? Mas, de toda forma, quando a gente voltar para o presencial, nós vamos ter uma aula prática para a gente fazer tudo isso. Avaliar a pressão arterial e os outros sinais vitais que a gente vai ver também, tá bom? Tá ok, professor. Então, vamos lá, né? Então, nossa primeira pergunta aí seria, né, o que são os sinais vitais? Então, os sinais vitais, se fosse perguntar para vocês, né, se for traduzir, na verdade, esse termo sinais vitais, são os sinais de vida, são as formas que nós temos de mensurar a vida da pessoa. Então, nós, como profissionais de saúde, utilizamos aí dessas medidas mais comuns aí para a gente auxiliar a pessoa aí, né? Saber como que anda o estado geral da pessoa. E essas medidas mais comuns que a gente avalia é a temperatura, o pulso, a pressão arterial, a frequência respiratória e a dor. Esses sinais vitais, temperatura, pulso e frequência respiratória, nós vamos ver na semana que vem, tá? A pressão arterial a gente vai ver hoje. E a dor é um sinal considerado um sinal vital, mas de rotina a gente não vai lá estimular, fazer um estímulo doloroso no nosso paciente, né? Porque se a gente fizer algum estímulo doloroso nele, ele retribui. Oi. Professor, a Virley não está entrando na nossa aula. Não consegue? Não. Então vamos tentar mandar para ela o link de novo. Deixa eu mandar para ela aqui o link de novo para ver se ela consegue entrar. Play. Isso. Você que está conseguindo assistir a aula. Vamos lá, vamos ver se... Aí, conseguiu. Vamos, agora já temos 6 aqui, né? Karina e Fernanda conseguiram entrar. Então, vamos continuar. Então, o slide continua aparecendo aí para vocês? Não está aparecendo. Então, deixa eu colocar de novo. Vou colocar aqui, aula. Tá aparecendo? Agora sim. Agora tá aparecendo, né? Tá. Então, tá bom. Então, continuando lá. Continuando. Então, a gente tá falando, né, dos sinais vitais para as meninas aí que conseguiram entrar agora. Então, a gente está falando dos sinais vitais mais comuns que a gente afere no nosso paciente, a temperatura, o pulso e a frequência respiratória, que a gente vai ver na semana que vem, a pressão arterial, que nós vamos discutir hoje, e a dor, que é considerado um sinal vital, só que a gente não avalia assim com tanta intensidade, nós não causamos dor no paciente se realmente não for necessário. Porque se seu paciente está conversando com você, ele está interagindo com você, para que você vai causar dor nele sem necessidade? Não precisa, né? Mas em alguns casos, por exemplo, se você está numa situação de emergência, por exemplo, você está trabalhando no SAMU e te ligaram, né? Ligaram lá para o SAMU, você foi atender uma queixa. E aí você chegou, tem um paciente lá que está desmaiado. E aí você chama, você balança ele, ele não responde. Nesses casos, a gente tem que fazer um estímulo doloroso para ver se ele reage, tá? Porque aí sim, isso também é considerado um sinal vital.
Então, só são nesses casos assim que a gente utiliza esse sinal vital, tá? E essas formas, né, são medidas aí indicadoras do estado de saúde da pessoa e devidas à importância desses sinais, elas são chamadas então de sinais vitais, porque realmente mostram como que anda o estado geral mesmo da pessoa como um todo. Só um minutinho de novo, deixa eu ver se tem alguma outra forma de eu tentar fazer com que a Virley entre aqui. Virley. Não tá dando. Deixa eu ver se eu tenho um aplicativo. Vamos lá, então, continuando. Enquanto a Virley vai tentando acessar. Então, esses sinais vitais são esses aí para a gente entender. Cada um desses sinais vitais que nós vamos aprender tem uma importância, tem nomes para a gente, né, identificar. Então, todos eles são muito importantes. Nós, da enfermagem, a gente avalia esses sinais vitais praticamente todos os dias, tá? Então, a gente tem que saber muito bem isso. E nossos técnicos de enfermagem também. Então, às vezes, a gente precisa dar algumas dicas, algumas coisas relacionadas a esses sinais vitais, porque é bem importante mesmo. E aí vem para nós falando, né, de identificar o que esses sinais vitais permite, né? Então, nessa parte de identificar, fala que a avaliação dos sinais vitais permite avaliar necessidades básicas do paciente. Então, quando você está cuidando de um paciente e você percebe que uma frequência cardíaca dele está mais alta, você tem que entender o porquê que essa frequência cardíaca dele está mais alta. Foi porque ele subiu correndo uma escada? Ou porque ele está parado mesmo, a frequência cardíaca dele está alta? Ele está tendo uma hemorragia? Porque se ele estiver tendo uma hemorragia, talvez é por isso que a frequência cardíaca dele está alta, que é um mecanismo aí compensatório. Se ele está perdendo sangue, está faltando sangue em outros locais. Aí o corpo entende que precisa bombear mais sangue para tentar chegar lá naquele local. Então, o coração dispara. Tá? Então, a gente tem que entender esse todo. Essa parte, como nós vamos estar falando de pressão arterial, se eu não me engano, vocês ainda não viram a anatomia, a fisiologia do coração, né? Acho que vocês vão ver ainda nesse semestre, se eu não me engano, né? Então, eu vou puxar algumas coisinhas, tá? E qualquer dúvida, vocês me interrompam mesmo, porque eu preciso puxar um pouquinho da disciplina de vocês lá, porque é importante que vocês entendam isso aqui, tá bom? Então, os sinais vitais, né, ele é a maneira rápida e eficiente da gente identificar o estado geral do paciente. E os sinais vitais também, e outras medições, né, fisiológicas, são a base para a solução de problemas clínicos. Às vezes, aparentemente, o paciente pode estar bem. Às vezes, o paciente está internado, ele pode estar aparentemente bem. Mas se os sinais vitais deles não estiver dentro do normal, às vezes esse paciente não recebe alta por causa disso. Porque se os sinais vitais não estão dentro da normalidade, alguma coisa pode estar errada, tá? Então, eles realmente, os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e qualquer outro, levam esses sinais vitais em consideração. Então, são muito importantes mesmo. E aqui no próximo slide, a gente vem entender um pouquinho desse nosso sistema circulatório. Então, o sistema circulatório, vocês, né, igual eu falei agora mesmo, vocês vão estudar ele um pouquinho mais à frente, mas só para a gente entender como que ele é constituído. Então, aqui na imagem, vocês estão vendo um coração, né? Como que esse coração é? Uma foto aí de um coração. Só que esse coração, aqui ele se divide em dois, tá? Então, a gente tem um coração do lado direito e o coração do lado esquerdo, tá? Do lado direito do nosso coração, ele bombeia o sangue para o interior dos pulmões. Então, o sangue que chega do lado direito do coração é o sangue chamado de sangue venoso. É o sangue que está rico em gás carbônico, tá?
É o sangue que passou pelo seu corpo inteiro, está rico em gás carbônico e que precisa passar lá para o pulmão, para ter a chamada troca gasosa, tá? Para pegar oxigênio e liberar esse gás carbônico. Então, lado direito, sangue venoso. E do nosso lado esquerdo é o sangue chamado de sangue arterial. Tá? Nesse sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Então, o lado esquerdo vai bombear sangue para os órgãos periféricos. Então, vai bombear o sangue, né? Vai sair do coração e vai sangue para o nosso corpo inteiro. Tá bom? Até aqui tá ok? Sim. Então, ótimo. Deixa eu só dar mais uma pausa aqui para ver as meninas ali, porque a Vanessa também parece que não está conseguindo entrar também. Só um minutinho, o Virley conseguiu entrar? Não. Devíamos juntar eles. O que disse? Nada. Eu planejava esse meu diário. Mas quando cheguei aqui, me deparei com essas cartas montanhas. Eu não gosto de pintar nos aparatos, como vai fazer. Então, vamos lá, vamos continuar. Não vi Então, nada. um barulho, né? Desculpe, Thomas. Eu não pretendemos partilhar dessas coisas mais. Um barulho. Me desculpe. Não tô ouvindo. Oi, estão ouvindo? Ô, a novela tá boa, hein? Peraí que eu vou desligar. É só fechar o microfone. Fecha o microfone que dá. Que isso? Uai, a mulher da novela. É louca mesmo. Tá, vou desligar meu microfone. Isso. E aí, quando tiver pergunta, é só ligar o microfone e perguntar. Desculpa aí, gente, se isso é inconveniente. Tá, Bruna? Eu também. Então, vamos lá. Slide aparecendo para todo mundo? Sim. Então, ótimo. Então, esse nosso coração, nessa próxima imagem aqui, ó, dá para ver, então, coração aqui do lado azul é o coração direito, que está recebendo, então, muito sangue vindo do corpo, então, sangue rico em gás carbônico e pouco quantidade de oxigênio. E o coração aqui, que está de vermelho, é o lado esquerdo, que é o coração onde recebe muito sangue rico em oxigênio e que tem pouco gás carbônico. Então, aqui, só para vocês entenderem. Então, o lado azul é o sangue chegando, né, da pessoa. Então, chegou, passou pelo coração. Esse sangue passa pelo coração e vai lá para o pulmão. No pulmão, então, está acontecendo troca gasosa. Aí, esse sangue, que é azul, de gás carbônico, vira vermelho, que é oxigênio, e volta para o coração, que aqui do coração ele vai sair e vai vir para o corpo inteiro, né? E depois vai fazer de novo esse ciclo. Coração, pulmão, pulmão, coração e o corpo todo, tá? Isso aqui é a chamada pequena e grande circulação. Vocês vão ver isso mais à frente, tá? Pequena circulação é a circulação do coração para o pulmão e do pulmão de volta, né, para o coração. E a grande circulação é do coração para o corpo inteiro e do corpo inteiro de volta para o coração. E para que isso tudo consiga ocorrer, esse nosso sistema circulatório ele vai ser composto por artérias, por veias e pelos chamados capilares sanguíneos. Então, em desenhos, assim, em imagens, quando vão retratar sistema circulatório, sempre, quando tiver em vermelho, está representando as artérias, tá? Então, se tiver uma artéria, vai estar representada da cor vermelha.
E lembrem que a artéria carrega o sangue rico em oxigênio. E da cor azul vai estar representado as veias. As veias carregam sangue rico em gás carbônico. Tá? Veias e artérias têm diferenças entre elas, que a gente vai ver já já. E aqui a gente tem também os chamados capilares sanguíneos. Esses capilares sanguíneos são vasos sanguíneos muito pequenininhos, tá? São vasos sanguíneos bem pequenos, que é a união de artérias e veias. Aqui, por exemplo, entre os pulmões aqui, observem que tem vasos sanguíneos aqui bem pequenos, tá? Que estão unindo. É para ter a passagem de sangue arterial para chegar nas células e das células pegar o sangue, né, que já está sendo venoso, para cair aqui nas veias. Tá? Então, capilares são esses vasos sanguíneos bem pequenininhos. As diferenças básicas, então, entre artérias e veias. As artérias, além de ter isso, desse transporte de sangue, as artérias, elas pulsam. Então, quando vocês estão sentindo aí, pulsando no corpo de vocês, por exemplo, no braço, vocês colocam a mão no pulso, vocês sentem a artéria pulsando. Então, a artéria pulsa. Veia não pulsa. Tá? Essa é uma diferença que a gente tem que levar em consideração. E as artérias, por elas pulsarem, elas vão levar o sangue no sentido do coração para o restante do corpo. Ou seja, a força que o coração tem que fazer, ele tem que bombear muito forte para que o sangue saia daqui do peito, né, do coração, chegue na sua cabeça e chegue até a ponta do seu dedinho. Ele tem que chegar no seu corpo inteiro. As veias fazem o contrário. As veias vão lá, pegam esse sangue da pontinha do seu dedinho do pé e tem que trazer de volta para o coração. Então, por isso, dentro das veias, a gente tem as chamadas válvulas unidirecionais. Ou seja, dentro das veias, a gente tem umas válvulas que funcionam como se fossem umas canaletas, uns caninhos, tá? Para impedir com que o sangue retorne. Senão a gente ia viver com as pernas inchadas. Tanto que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, das pessoas que estão com as pernas mais inchadas já mesmo. Que elas devem ficar mais deitadas com as pernas para o alto, né? Que é para favorecer esse chamado retorno venoso, né? Que é para o sangue que está acumulado ali nos pés, nas pernas, voltarem para o coração com uma maior facilidade, tá? Então, isso que ocorre, dessa forma que ocorre a circulação no nosso corpo como um todo. Ok por enquanto? Então, vamos lá. Continuando aqui, nesse nosso sistema circulatório, nós temos o chamado ciclo cardíaco, que o nosso coração, ele bate, né? Vocês viram lá que ele é dividido, lado direito e lado esquerdo, mas esse nosso coração também é dividido em lado superior e lado inferior, digamos assim. A parte de cima do nosso coração Só um minutinho, que a Sabrina mandou mensagem aqui também falando que foi desconectada e não consegue entrar mais. Só um minuto, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí, consegui avisar o Conseguiu, pessoal Sabrina? que tem que reiniciar. Isso, mas eu só consegui porque eu reiniciei o aparelho de novo. Ótimo. Então, vou falar com a Virley. Só um minutinho. Então, vamos lá. Vamos continuar, então.
Então, voltando aqui, né, para o nosso ciclo cardíaco, então, o nosso coração, ele é dividido também na parte superior e parte inferior. A parte superior, então a parte de cima do nosso coração, ele tem duas partezinhas lá em cima, que são chamados árteos. E tem duas partezinhas embaixo, que são chamados ventrículos. É como se fossem 2 quartos, imaginem assim, tá? Então, como se fossem 2 quartos em cima, os chamados árteos, e 2 embaixo, os chamados ventrículos. O nosso coração, ele pulsa da seguinte forma. Os árteos, eles vêm, contraem, e os ventrículos estão relaxados. Depois, os árteos relaxam e os ventrículos contraem. E eles fazem esse movimento alternado. Enquanto o árteo está contraindo, o ventrículo está relaxado. O ventrículo contrai, o árteo relaxa. Então, ele funciona dessa forma, movimento alternado. O movimento de contração do coração é a chamada sístole, tá? Então, quando o coração está tendo sístole, ou seja, ele está contraindo para mandar sangue para frente, tá? Então, o sangue, né, é bombeado aí, no caso, pelos ventrículos para a artéria, seja a artéria pulmonar ou a artéria aorta. Quando é artéria pulmonar, é para mandar o sangue lá para o pulmão para ele ser oxigenado. Quando o sangue quando é pela artéria aorta, é para mandar o sangue para o restante do nosso corpo, né? Para o nosso corpo inteiro. E quando está em diástole, é que está havendo relaxamento. Então, em diástole, os ventrículos relaxam e vão encher de sangue novamente, tá? Então, o árteo contraiu, o ventrículo está aqui relaxado para encher de sangue. Quando esse ventrículo contrair, o árteo, que é a parte de cima, está relaxada, e o ventrículo está mandando sangue ou para o corpo inteiro ou para o pulmão. Na verdade, está mandando para os dois simultaneamente. Ok isso? Isso é bem importante para nós. E aí? Ok, eu lembrei do ensino médio da professora explicando isso. Então, ótimo, Sabrina. Boa memória. Então, aí o nosso fluxo sanguíneo, né? Por causa dessas diferenças de sístole e diástole, o chamado fluxo sanguíneo é a quantidade de sangue que passa por um vaso sanguíneo em um determinado período de tempo, tá? E aí, como que a gente sabe disso? Vocês, por exemplo, podem sentir aí agora. Todo mundo pode sentir. Vocês aí, ó, sente a artéria radial de vocês. Coloca a mão no pulso de vocês. Vocês vão sentir que tá aí, ó, pulsando. Algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras vão ter mais dificuldade mesmo. Mas procurem um pouquinho aí na região do pulso, que vocês vão achar uma artéria. Uma dica. Essa artéria, ela está localizada mais aqui, ó, mais próximo da região do polegar. Tá? Só vir aqui assim com 2 ou 3 dedos, que vocês vão conseguir sentir. Não utilizem o polegar, não utilizem o dedão para tentar localizar essa artéria. Porque quando a gente localiza o dedão, o polegar, a gente pode confundir a nossa pulsação, né, a pulsação do polegar, com a pulsação da artéria que você está tentando sentir. Tá? Então, tente aí com os 2 ou 3 dedos. Que aí vocês vão tentar sentir esse fluxo sanguíneo. Mas tem alguns fatores, né, que podem interferir aí nesse fluxo. Que aí, esse fluxo é um produto do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Então, tem diversos fatores envolvidos. Quanto ao raio, que quanto maior o diâmetro do vaso, maior vai ser o fluxo. E quanto à viscosidade também, que quanto maior a viscosidade do sangue, menor o fluxo. Então, isso aqui, esses fatores, são múltiplos fatores. Eu vou tentar explicar isso para vocês com cuidado, porque isso é bem importante para vocês entenderem mesmo isso, tá? Então, esse primeiro ponto, falando do produto do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Débito cardíaco, a definição de débito cardíaco é a quantidade, é o volume, né? Quantidade de sangue que sai do coração em 1 minuto. Então, durante 1 minuto, quantidade de sangue que está sendo bombeada pelo coração. Isso é o chamado débito cardíaco, tá? Guardem essa informação que a gente vai utilizá-la daqui a pouquinho.
E a resistência vascular periférica, é a resistência mesmo, como que seu vaso sanguíneo tá? Se ele está elástico, se ele está endurecido, tá? Como que as suas artérias estão. Que a gente vai também utilizar daqui a pouquinho, que eu vou mostrar para vocês. Que isso já esbarra na questão relacionada ao raio. Que quanto maior o diâmetro do vaso, maior o fluxo de sangue que a pessoa vai ter ali. Por exemplo, a artéria que eu falei para vocês sentirem é aqui no pulso, né? A artéria radial, que é o nome dela. Essa artéria radial, ela é relativamente pequena. Ela tem um raio pequeno, principalmente se comparado com a artéria aqui, a artéria carótida, por exemplo, que vai levar sangue para minha cabeça, tá? A carótida é muito maior. A carótida é maior. A artéria aorta é muito maior do que a radial. Então, o fluxo sanguíneo dessas que são maiores vai ser também muito maior do que essas menorzinhas, ok? E quanto à viscosidade, quer dizer da consistência do sangue, no caso. De viscosidade, vocês podem ter, por exemplo, água e óleo. Só um exemplo de viscosidade. Água líquida normal não é nada viscoso. O óleo já é. O óleo já tem uma viscosidade, né? Ele já é mais grosso. Então, a gente consegue perceber. Em relação ao sangue, a gente também consegue perceber isso. Que quanto maior a viscosidade do sangue, menor vai ser o fluxo sanguíneo. Como que a gente percebe isso aqui? Principalmente com a idade. Observem para vocês verem, quem tem pais ou avós mais idosos, que é muito provável que esses pais ou avós fazem uso de AS, de algum tipo de anticoagulante, tá? Porque com o processo de envelhecimento, o sangue ele vai ficando mais grosso. Então, a gente precisa de tomar um anticoagulante para o sangue ficar mais ralo, para esse fluxo sanguíneo passar para o corpo inteiro, né? Continuar chegando no corpo inteiro, porque senão o sangue começa a ficar grosso e começa a não chegar no corpo inteiro, tá? Isso que é a viscosidade. Então, continuando, só mostrando aí, né, a nossa artéria, que as artérias, então, têm a função, né, de transportar o sangue oxigenado sob uma pressão elevada aos tecidos, e por essa razão ela tem paredes vasculares fortes. Então, a nossa artéria ela é bem forte, ela é bem resistente, tá? Porque ela pulsa. Então, ela tem que aguentar essa pressão que o sangue passa por ela. E é devido aí à elasticidade das artérias e ao bombeamento propulsor efetuado pelo coração, que o sangue circula continuamente e consegue-se aí determinar o número de pulsações por unidade de tempo. Então, é por causa disso que a gente consegue contar quantas vezes por minuto o nosso coração bate, né? A gente consegue sentir pelo pulso quantas vezes por minuto o seu coração está batendo. Porque quando você está aqui sentindo a sua artéria radial, você pode contar, por exemplo, em 1 minuto. Estou sentindo isso aqui 60 vezes em 1 minuto. Ok, é a mesma quantidade de vezes que o seu coração está batendo, está tendo sístole ali, tá? A mesma quantidade. A gente vai ver isso semana que vem. Professor, tem como Oi. a gente medir débito cardíaco pela pulsação do coração? Como a gente mediu o débito cardíaco, Sabrina? Isso, tem como a gente medir, tipo, com o coração pulsando, tipo, se é 60 vezes por segundo, por minuto. Aí tem como eu conseguir ver a quantidade de débito cardíaco que eu tenho por minuto? Em média, sim. Em média. Porque o débito cardíaco sofre influência da quantidade de sangue que você tem circulante no corpo também. Então, essa quantidade de sangue varia de pessoa a pessoa, tá? Em média, nós temos 5 litros de sangue. Em média. Mas, por exemplo, um homem de 2 metros de altura, que pesa 100 quilos, é muito provável que ele tenha mais sangue do que uma mulher de 1,5 metro, que pesa 48 quilos. Sabe? Então, é variável, tá? Em média, 5 litros. Aí dá para medir por causa disso. Mas pode variar de pessoa a pessoa. Mais avançado, por exemplo, em terapia intensiva, quando se tem ali alguns equipamentos... Tem Professor, só voz travou. Oi?
Sua voz travou, eu só entendi equipamentos. Ah, tá. Então, eu falei que na terapia intensiva, quando você tem, né, alguns equipamentos mais avançados, tem alguns catéteres mais avançados também, aí internamente coloca um catéter interno que vai estar lá dentro do coração da pessoa, aí consegue medir certinho o débito cardíaco, tá? Mas de rotina, assim, não se consegue. Com certeza, não consegue, tá? Não consegue chegar, então, a um número aproximado, mas não consegue chegar no número exato. Mas Isso, exato. aproximado, sim. Aproximado, sim. Aproximado, sim. Isso mesmo. Ah, sim. Ok, professor, obrigada. Por nada. Então, vamos lá, então, começar a falar da nossa pressão arterial. Do que é a pressão arterial, né? Então, pressão arterial é a força aí exercida sobre as paredes de uma artéria pelo sangue que pulsa sob pressão do coração. Ou seja, pressão arterial todos nós temos, tá? Tanto que a gente consegue e as pessoas aferem a nossa pressão, né? Você vai no centro de saúde, por exemplo, a enfermeira, a técnica de enfermagem lá vai aferir a pressão de vocês, né? E um vai estar 120 por 80, né? O famoso 12 por 8. Aí algumas de vocês, por exemplo, pode dar 100 por 60, 10 por 6, e aí vai variar de pessoa a pessoa. Mas pressão arterial, resumidamente, é a força com que o sangue faz na parede das artérias, tá? E aí o sangue ele flui através, né, do sistema circulatório por causa de mudanças de pressão. Então ele sai de um local onde tem muita pressão para um local onde tem uma pressão menor. Ou seja, ele sai do coração, que no coração está tendo uma pressão muito grande, porque, né, o coração vai bombear com muita força. Lembrem que o coração é um músculo, então ele vai bombear com muita força, e aí o sangue vai ir para onde tem menos força, tá? Que vai pelo corpo inteiro. E aí, quando a gente está aferindo a pressão arterial da pessoa, nós vamos ter dois valores, né? Tanto que eu acabei de falar, 120 por 80, o famoso 12 por 8. O que significam esses valores? Aqui eu coloquei como se fosse um lembrete para vocês. Então, quando a gente fala o 120, é o que a gente chama de pressão máxima, que é quando ocorre a ejeção de sangue pela aorta. Então, no momento de contração do coração, deu 120, esse valor da pressão. Então, eu chamo de pressão máxima ou pressão sistólica. O termo mais comum de eu chamar é de pressão sistólica, 120. E o valor menor, no caso 80, eu posso chamar de pressão mínima, né, que ocorre, então, quando os ventrículos lá estão relaxando, ou eu chamo de pressão diastólica, tá? Ah, mas o 12 por 8 é sempre assim, então o 120 por 80. 120 é o máximo e 80 é o mínimo? Não. Falei para vocês que algumas aí devem ter a pressão 10 por 6, né? 100 por 60. Então, essas pessoas têm o 100 vai ser a pressão sistólica e o 60 a pressão diastólica, tá? Então, varia de indivíduo para indivíduo, pessoa para pessoa, tá bom? E aqui, o próximo slide já vai mostrar valores de pressão. Mas antes de mostrar valores de pressão, vou criar só mais um slide aqui para mostrar para vocês. É uma fórmula mesmo de pressão arterial. Não preocupem com fórmula, com o resultado da fórmula, tá? Mas só que mostra alguns fatores que estão envolvidos nesse processo de pressão arterial. Porque essa pressão arterial é o resultado de alguns fatores, que é o débito cardíaco, vezes a resistência vascular periférica. Deixa eu aumentar essa letra aqui para vocês enxergarem. Vou colocar uma legendinha aqui para vocês entenderem. Então, DC é igual débito cardíaco RVP é igual a resistência vascular periférica. O que isso quer dizer? Então, o débito cardíaco
vou precisar de fazer mais uma linha aqui. Que débito cardíaco é a mesma coisa, é igual, então... Débito cardíaco, ele vai ser igual ao volume sistólico mais frequência cardíaca. Então, deixa eu explicar isso aqui direitinho para vocês. Isso aqui só como legenda. Então, vamos lá. Se a gente fosse colocar uma fórmula para pressão arterial, seria isso aqui. PA, de pressão arterial, é igual débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Onde a pressão arterial seria o resultado do débito cardíaco, que o débito cardíaco, né, tinha falado anteriormente com a Sabrina, é igual ao volume sistólico, que é a quantidade de sangue circulante no corpo, mais a nossa frequência cardíaca. Por isso que a Sabrina perguntou. Se uma pessoa, por exemplo, estou sentindo o pulso dela é 60, ela está sentindo ali 60 pulsações por minuto. Ela consegue saber o débito cardíaco? Só pela pulsação não, ela precisa de saber o volume sistólico também. Então, na média, a gente consegue estimar o débito cardíaco dela, tá? Mas, com certeza, não. Aí só lá na terapia intensiva mesmo, tá? Então, a pressão arterial é isso, volume sistólico mais débito cardíaco, mais frequência cardíaca, vezes a resistência vascular periférica. Resistência vascular periférica é o estado como que as nossas artérias se encontram. E esse estado que as nossas artérias se encontram, eu vou criar um novo slide só para não confundir aqui, tá? Posso passar esse slide? Que eu criei agora? Pode. Então, vamos lá. Então, relacionado à resistência vascular periférica, as nossas artérias elas podem estar de 3 formas diferentes. Então, elas podem estar... Deixa eu pegar uma bolinha aqui. Ela pode estar, vamos supor, desse calibre. Pode estar de um menor. Espera aí, vou colocar um menorzinho. Até reduzir. Ou ela pode estar ainda de um calibre maior. Ou seja, as nossas artérias, elas podem estar de 3 formas diferentes. Essa aqui do meio, eu posso dar o nome de tônico. Ou seja, essa artéria, ela está num tamanho considerado normal, tá? Ela não está dilatada, ela não está grande, ela não está pequena, ela está no tamanho considerado normal. Então, ela é bom, tá? É o certo, é o considerado normal, tamanho tônico. Essa já daqui, que está menorzinha, deixa eu só copiar isso aqui para mais fácil. Essa daqui, pequenininha, ao invés de ser considerada tônica, ela vai ser constrita. Ou seja, ela está constrita, ela está contraída. Então, você tem o tônico, que é o normal, tamanho normal. Você tem a constrita, que está tamanho bem menor, que ela está bem contraída. E você tem o maior, que ela está dilatada, que ela está no tamanho maior zona, grande. Né? Você tem essa aqui, que está dilatada. Professor, o nome constrita se dá aquele fato de quando a pessoa se sente frio, aí ela... Sente frio não, sente frio. Aí ela tem constrição vascular para poder reter mais calor no corpo. Exatamente, Sabrina. Exatamente. Quando a gente tem frio, acontece exatamente isso aqui, ó. Seus vasos sanguíneos têm constrição. Seus vasos sanguíneos ficam um tamanho menor.
para manter um calor no corpo, né? E fazendo isso, o que ele faz? Aumenta a pressão. Faz com que sua pressão fique maior. Então, por causa disso aqui, é mais comum você achar pessoas com a pressão maior durante o frio do que durante o calor. Durante o calor, o calor, né, o quente, é isso aqui, ó, faz com que a artéria dilate. Tá? Então, a artéria dilatada faz com que a pressão diminua. Tá? Lembrem vocês, por exemplo, em um dia quente. Um dia quente mesmo, a gente fica mais mole, não fica? Com preguiça, cansada, querendo deitar, querendo sentar, até suando, né? Por causa disso, que as nossas artérias elas ficam mais dilatadas, né? Então a pressão dá uma queda, tá? A pressão cai um pouco. No frio, a nossa pressão ela tende a aumentar um pouquinho. A gente fica mais querendo ficar deitado? Fica também, né? Mas é por causa do clima que tá friozinho, não por causa da pressão que caiu, tá? É diferente. Mas boa colocação, Sabrina. Exatamente, a constrição dá por causa do frio. Um dos exemplos é esse, tá? É só o frio que pode causar essa vasoconstrição? Não. Pode ser qualquer outro fator onde o corpo tente elevar sua pressão. Então, você está tendo uma hemorragia, por exemplo, está perdendo muito sangue, o seu corpo ele vai fazer uma vasoconstrição para tentar elevar sua pressão, tá? Então, qualquer uma dessas situações. Então, resistência vascular periférica tem relação com isso aqui. Ok? Agora a gente pode ir para os valores de pressão arterial. Vocês estão acompanhando isso aqui. Aqui nós temos a classificação, né, da pressão arterial para maiores de 18 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, para maiores de 18 anos, por quê? Porque menores de 18 anos, né, são considerados crianças e adolescentes aí. Crianças e adolescentes têm toda uma escala para medir a pressão deles, tá? Para nós, adultos, coloca assim, maior de 18 anos e tem uma tabela geral. Para crianças e adolescentes, leva em consideração a idade e a estatura, é o tamanho. Então, para cada um, vai ter diferença, tá? Mas para o adulto, é tabela no tamanho geral. Então, o que acontece? Para nós, a pressão considerada ótima, de acordo com a Sociedade, né, Brasileira de Cardiologia, é aquela onde a pressão sistólica é menor que 120 e a pressão diastólica é menor que 80. Então, o 12/8, né? E a pressão normal ainda é aquela considerada menor que 130/85. O chamado limítrofe, né? Aquele que você está no limite. Não é tão bom, mas também não é tão ruim. É entre 130 e 139 e 85/89. E aí, mais do que isso, já entra nos estágios de hipertensão. Aí vai ter hipertensão estágio 1, estágio 2, estágio 3 e hipertensão sistólica isolada, tá? Hipertensão estágio 1 é aquela de 140/159 até 90/99. Estágio 2, de 160/179 até 100, ou de 100 a 109. Hipertensão estágio 3 é maior ou igual a 180 por maior ou igual a 110. E hipertensão sistólica isolada é aquela que é maior ou igual a 140 ou por menor que 90. Tá? Não precisa acompanhar a pressão diastólica aqui. Então, valores de pressão, por exemplo, eu não posso diagnosticar uma pessoa, chamar ela de hipertensa, se eu medir uma vez a pressão dela e deu, por exemplo, aqui no estágio 2 de hipertensão. Eu não posso chamar ela de hipertensa por causa disso. Às vezes ela teve um pico hipertensivo. Ela estava com a pressão alta naquele dia. Para eu ter certeza que ela é chamada hipertensa, eu tenho que realizar o MAPA, que é o monitoramento ambulatorial da pressão arterial. Ele pode ser realizado de maneiras diferentes, tá? Tem local que você vai, clínicas, laboratórios, que você vai, coloca um aparelho de pressão no braço, fica com ele durante 24 horas, e de tempos em tempos ele vai insuflando e medindo sua pressão durante esse período de 24 horas, ou você vai no centro de saúde e faz o acompanhamento.
tá? Normalmente durante 1 ou 2 semanas, indo lá no centro de saúde, e eles vão avaliando sua pressão nesses dias que você vai, tá? E aí sim consegue fazer acompanhamento e classificar como hipertenso ou não, tá bom? Então, medida isolada de pressão arterial não classifica como hipertensão, tá? Aqui, ainda, né? Ano passado, surgiu aí um novo colocação da American Heart Association, que é a Sociedade Americana, né, do Coração, que se reúne de tempos em tempos para avaliar diversas temáticas relacionadas à cardiologia. E no ano passado eles se reuniram para falar sobre pressão arterial. E aí, nessa reunião deles, eles definiram novos valores para considerar aí pressão arterial. E aí já deu uma diminuída, tá? Daqui para frente, é mais provável que vocês comecem a trabalhar já com esses novos valores aqui dessa associação americana, tá? Ainda está sendo implementado, não está todo mundo trabalhando com eles, não. Tá? Mas já vou passar para vocês que ficam aí já, que vai vir nos próximos anos esses novos valores. Então, desde o ano passado, essa sociedade considera pressão normal aquela menor, que 120 por 80, então 12 por 8, elevada já, né, de 120 até 129 por menor que 80, e aí a hipertensão estágio 1 de 130 a 139 ou 80 por 89, estágio 2, 140 ou mais ou 90 ou mais, e a crise hipertensiva maior ou igual a 180 por maior ou igual a 120, tá? Pressão arterial, ou aí, no caso, né, hipertensão, crise hipertensiva, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas elas vão estar com a pressão muito alta e não vão estar apresentando nenhum sinal, tá? Às vezes ela vai estar lá conversando com você tranquilamente, sem apresentar nenhum sinal, nenhuma dor, nem nada. Então, hipertensão é uma doença silenciosa, que a gente deve prestar muita atenção mesmo, tá? Pressão arterial não faz nada do dia para a noite. O problema dela é a cronicidade. É uma das doenças crônicas mais sérias que a gente tem, assim. Porque como ela é silenciosa, as pessoas vão deixando, né? Não tem o costume de aferir pressão sempre, e aí vai ficando, né? Aí quando vai aferir, às vezes já está com aquilo há muitos anos, né? E às vezes a gente pensa que isso é uma doença de pessoas mais velhas, que é uma doença de pessoa obesa, e não, pode ser uma doença de qualquer idade, tá? De qualquer idade, de qualquer corpo. Tem crianças já que têm hipertensão, por exemplo, tá? Então a gente tem que se cuidar mesmo. E aqui ainda, né, nessa questão da hipertensão arterial, a gente classifica ela como uma hipertensão arterial sistêmica, ou seja, ela comete o corpo inteiro. Tá? Ela não é localizada em um único local. Ela é hipertensão no corpo inteiro. Tá? Quem dá o diagnóstico é médico. Tá? Por mais que você saiba, você tem inclusive mesmo que saber como que faz o diagnóstico, né? Porque é esse monitoramento, mas quem dá diagnóstico de doença é o médico. E aqui só um pouquinho de epidemiologia dessa parte, para vocês entenderem, para vocês saberem, né, das questões relacionadas à hipertensão, porque se relaciona direto com a nossa rotina de trabalho, né? Aí, de acordo com a OMS, né, com a Organização Mundial de Saúde, a hipertensão atinge aí cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo. Aí vocês pensam, 1 bilhão de pessoas. No mundo, nós temos cerca de 7 bilhões, tá? Ou seja, 1/7 da população mundial tem hipertensão arterial, tá? E aí, no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, né, aproximadamente 35% da população brasileira tem hipertensão arterial, mas metade dessas pessoas não sabem que tem. Então, ou seja, 1/3 da nossa população tem hipertensão e metade não sabe que tem, por causa daquilo que a gente estava falando. As pessoas não têm o costume de aferir a pressão, não têm o costume de realizar consultas, né? Exceto quando estão com algum problema de saúde. Aí já não adianta tanto, né? E aí das pessoas, né, que já foram diagnosticadas, apenas cerca de 50% fazem uso de medicamentos e destes, apenas 45% têm pressão controlada.
Porque vocês devem conhecer alguém que é hipertenso e que fala que medicamentos, que ela só toma medicamento, às vezes, quando sente dor na nuca, né? Vai fazer efeito? Não, não faz efeito. Medicamento da pressão, ele funciona se você tomar todos os dias, tá? Então, isso nós temos que ter em mente, porque são orientações que a gente tem que dar para os nossos pacientes. Medicação de pressão arterial tem que ser tomado religiosamente todos os dias, tá? Não dá para tomar dia sim, dia não. Não dá para tomar de segunda a sexta, aí chega o final de semana, porque vai numa festa, porque vai beber alguma coisa, aí para de tomar no final de semana. Não pode, tá? As recomendações aí, por mais que a pessoa saiba que vai em uma festa, que vai ingerir alguma bebida alcoólica, é melhor beber a medicação mesmo assim e vai na festa, tá? Ela não pode interromper o uso da medicação. Então, isso a gente tem que se atentar, que é diferente do caso, por exemplo, de antibiótico. Antibiótico, ela não pode, de forma alguma, misturar álcool e antibiótico. No caso do antihipertensivo, ela pode, tá? Não deve, mas pode. Professor, por que não pode antibiótico com bebida alcoólica? O álcool, ele inibe o efeito do antibiótico. Tá? O álcool, é como se o álcool reduzisse o efeito do antibiótico. Aí, por isso que não pode misturar. Tá? Acontece a mesma coisa com anticoncepcional? O antibiótico a pessoa toma por uns 7 dias, né? 15 dias no máximo. Então, a pessoa consegue controlar um pouquinho. O medicamento para pressão, a pessoa vai ter que tomar para o resto da vida. Então, é mais difícil. Tá? Então, por isso que tem essas permissões, digamos assim. Tá? Professor, e no caso do anticoncepcional, também não pode tomar bebida alcoólica? O anticoncepcional é outra questão, sabe, né? Assim, tem tipos diferentes, tá? Não tem nada assim muito comprovado de anticoncepcional e bebida alcoólica, não. Tem comprovado de alguns tipos de anticoncepcionais e o uso de antibiótico, tá? Tem alguns antibióticos que cortam o efeito de anticoncepcionais. Então, quando forem ao médico, por exemplo, e precisar de tomar antibiótico, avisa que toma anticoncepcional. E fala com ele qual tipo de anticoncepcional que toma, que aí ele vai prescrever um antibiótico que não corta o efeito. Entendi. Obrigada, professor. Por nada. Ainda que, né, na epidemiologia da hipertensão, segundo aí, né, a Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo IBGE e o Ministério da Saúde, a hipertensão aí afeta 2,8% das pessoas entre 18 e 29 anos, ou seja, não é tanta gente assim, mas afeta 55% dos idosos com mais de 75 anos. Ou seja, a maior parte dos idosos vai ter hipertensão. E muitas vezes esses idosos, além da hipertensão, pode ter também diabetes, né? Que é uma duplinha aí, hipertensão e diabetes, que a gente encontra muito na rotina de trabalho. E os dados aí divulgados, né, mostram ainda que 40% da população adulta apresenta ao menos uma doença crônica não transmissível, como a hipertensão e diabetes, e elas afetam 44,5% das mulheres, 33,4% dos homens, e são responsáveis por 72% das mortes no país. É muita coisa, né? Então, você saber que dessas doenças tem tratamento, tem como você manter um controle delas, e saber que muitas mortes ainda são causadas por isso, é complicado. E nós, como profissionais da saúde, temos que investir nesse controle dessas doenças. A gente sabe que hipertensão e diabetes, por exemplo, não tem cura, mas tem o controle, né? Então, nós temos que investir nesse controle no controle dessas doenças, tá? E aqui, por exemplo, está falando que afetam 33,4% dos homens. Esse número, ele pode estar subnotificado. Ou seja, ele pode estar menor do que realmente é. Por quê? Vocês sabem como homens são, né? Homem frequenta centro de saúde? Homem frequenta médico? Não, né? Homem só vai ao médico ou outros serviços de saúde assim quando eles estão precisando mesmo. Não é de rotina o homem ir a consultas assim de prevenção, a consultas de rotina. Não é comum isso acontecer, por questões culturais mesmo.
deveriam ir com maior frequência, mas a maior parte não vai, né? Então, por isso que esses números tendem a ser menores. Não é que os homens não tenham, ou tenham menos que as mulheres. Quer dizer que as mulheres são mais diagnosticadas que os homens, porque mulheres tendem a se preocupar mais com a saúde e vão a mais consultas do que os homens. E aí, por isso, elas são diagnosticadas, né? Os homens, como eles não vão a consultas, não tem como ser diagnosticados, tá? E outro ponto importante é quando fala das regiões do país. E aí fala, né, que a população sul foi a que apresentou maior prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, seguida pela região sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. E a gente pensa, nossa, por que a região sul e depois a gente aqui no sudeste, né? E aqui a gente também pensa na questão de acesso aos serviços de saúde. Região sul é uma região bem desenvolvida do país, né, onde tem uma grande quantidade de serviços mesmo de saúde, assim como na região sudeste. Então, por isso que a gente supõe que sul e sudeste teve esse número maior que as outras regiões, por causa da quantidade de serviços de saúde que nós temos disponíveis e pela população ser maior do que nas outras regiões do país também, tá? Por isso que nordeste e norte ficaram por último. Tem menos acesso aos serviços e a população tende a ser menor, tá? E aqui a gente tem os fatores de risco, né, para essa hipertensão arterial. Primeiro, hereditariedade, tá? Ter, por exemplo, pai ou a mãe que tenha pressão alta, quer dizer que eu vou ter pressão alta? Não, não quer dizer que você vai ter pressão alta, mas aumenta as chances de ter, se comparado a uma pessoa que não tem nenhum familiar com pressão alta, tá? Porque pode sim ser um fator de risco essa hereditariedade. O outro fator de risco é a obesidade, tá? Esse sobrepeso, obesidade, também contribui negativamente para a pressão arterial. Então, faz com que a pressão fique mais alta, tá? Estresse do dia a dia é terrível e faz com que a pressão suba, tá? O estresse a gente não tem como se livrar dele, assim, todos os dias, né? Nós estamos sujeitos a ele o tempo inteiro, seja na vida particular, na vida profissional, né? Então, todo lugar nós estamos sujeitos a ele. Então, a gente tem que aprender a lidar com algumas coisas. Alimentação não saudável, né? A gente muitas vezes se alimenta de forma inadequada e a gente sabe disso. Então, é um fator de risco que a gente tem que prestar muita atenção. E, principalmente, relacionado à alimentação não saudável, é o excesso de sal, tá? Só que esse excesso de sal, muitas vezes, ele vem mascarado, tá? Mascarado como? Por causa dessa alimentação não saudável, a gente consome muito alimento processado, ultraprocessado. E ali, às vezes, você não vai colocar mais sal, mas a quantidade de sódio que aqueles alimentos têm já é muito alta. E isso faz com que a pressão suba mais. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Por exemplo, chips, salgadinhos mesmo. Quem nunca comeu e lá embaixo, no finalzinho do pacote, aquele sal que fica? Você sente mesmo que é muito salgado aquilo e mesmo assim você come, sabe? Então, faz com que a pressão suba, tá? E sem contar o saleiro que fica nas mesas, por exemplo, de restaurantes. Às vezes não precisa da pessoa utilizar, mas já que o sal estava lá, a pessoa acaba jogando no prato. Hoje em dia nós temos leis que proíbem isso, né? Nos restaurantes não pode mais ter o saleiro. É uma medida aí para tentar controlar, né, esse fator de risco, mas os restaurantes eles podem ter o sachêzinho de sal que seu cliente pediu, o restaurante pode dar, né? E aí varia de hábito da pessoa mesmo esse consumo de sal, mas a gente tem que alertar. Ainda nesses fatores de risco, eles podem ser divididos em duas categorias, que são os fatores mutáveis e os imutáveis, ou seja, os fatores de risco que a gente consegue mudar e os que a gente não consegue mudar. São fáceis de mudar, né? Os que são possíveis? Não, mas é possível, tá? Porque tem alguns que não são modificáveis mesmo. Por exemplo, hereditariedade é um fator de risco imutável, né? Não tem como se mudar de família, né? O gene aí está sendo passado de geração em geração.
não tem jeito. Então, você não consegue mudar. A idade também não tem jeito. A idade só vai aumentando, né? E a gente viu lá na pesquisa mostrando, né, que em adultos jovens, o número de pessoas que têm hipertensão é bem menor se comparado aos idosos, né? Então, isso não tem como mudar. E a raça também não tem como você mudar de raça. Por que que a raça está aqui como um fator, né, de risco? Porque tem estudos também que mostram que pessoas de raça negra têm maior predisposição, têm maior incidência de hipertensão se comparado a pessoas de raça branca, tá? E esses estudos, eles justificam isso por questões genéticas mesmo. Tem um gene aí na raça negra que é mais propício à hipertensão, além de fatores socioambientais, tá? Fatores econômicos, enfim. Então, por causa disso, as pessoas de raça negra tendem a ter mais pressão alta do que pessoas de raça branca. E outros são os fatores de risco modificáveis, ou seja, que nós conseguimos modificar. E são nesses fatores de risco modificáveis que nós devemos investir, que a gente tem que orientar os nossos pacientes a tentar modificar esses hábitos, tá? Obesidade, então investir ali para o nosso paciente tentar fazer com que ele perca peso. Tabagismo, o cigarro faz muito mal, inclusive para a pressão arterial. A longo tempo, o cigarro ele vai fazendo com que nossas artérias elas percam elasticidade. Então, faz com que a artéria ela fique mais dura. Então, com a artéria ficando mais dura, o sangue precisa de passar ali com uma força maior. Então, a artéria sofre mais com isso, tá? Então, a gente pode fazer com que o nosso paciente tente abandonar o hábito de fumar, o excesso de sal. Então, a gente pode orientar também, né, reduzir o sal na alimentação. E o estresse. O estresse tem como a gente reduzir? Tem, principalmente fazendo coisas que te dão prazer, né? Às vezes é difícil conseguir incluir alguma coisa na sua rotina, mas tenta falar, vai fazer uma caminhada, uma atividade física. No início é ruim, vai doer o corpo inteiro, vai. Mas depois seu corpo vai acostumar e vai ser prazeroso. Você vai sentir falta quando você não for fazer essa atividade física. Ou vai sair para conversar com os amigos, vai fazer alguma coisa que seja agradável para você. Cada pessoa é de uma forma. Então, a gente tem que achar o que é prazeroso para aquela pessoa, tá? Para tentar reduzir esse nível de estresse aí do nosso paciente. E aqui a gente só vê, né, relacionado ao rastreamento, na atenção básica, desses casos de hipertensão. Isso aqui vai passar mais simples para vocês, mais rápido, porque vocês vão ver isso mais à frente. Esse rastreamento, então, é uma forma da gente ver como que a gente identifica, né, hipertensão na atenção básica. Porque eu falei agora mesmo que a gente faz o chamado MAPA, que é o monitoramento ambulatorial da pressão arterial, né? Mas, para isso, a gente precisa de aferir a pressão arterial. Aferir é a mesma coisa que medir, tá? Vou medir a pressão. E medir é diferente de tirar, tá? Se você for tirar a pressão de alguém, você mata aquela pessoa, tá? Então, vocês, enquanto profissionais de saúde, não falem que vão tirar a pressão. Você vai medir, você vai aferir a pressão de alguém, tá? Tirar a pressão, a gente não tira a pressão de ninguém, tá bom? E aí, na atenção básica, né, todo adulto com 18 anos ou mais, quando for a uma unidade básica de saúde, um centro de saúde, né, para consulta, atividade educativa, procedimento ou qualquer outra coisa que ele for fazer, e se ele não tiver um registro no prontuário de pelo menos uma verificação da pressão arterial nos últimos 2 anos, deve ser verificada e registrada essa pressão arterial ali, tá? Então, qualquer consulta que ele for fazer e não tiver, ele deve registrar aquela pressão arterial dele. E aí, esse rastreamento, como que deve ocorrer? A cada 2 anos, se a pressão arterial for menor que 120/80. A cada ano, se a pressão arterial for entre 120 e 139/80 ou 89. Nas pessoas, né, sem outros fatores de risco para doenças cardiovasculares, que a gente vai ver esses fatores de risco no próximo slide. E em mais 2 momentos, em um intervalo de 1 a 2 semanas, se a pressão da pessoa for maior de 140/90
ou se a pressão da pessoa for 12, né, de 120 por 139, ou de 80 até 89, na presença de outros fatores de risco para doenças cardiovasculares. Aqui, a gente vê os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Tem aqueles fatores considerados de baixo risco ou de risco intermediário e os fatores considerados de alto risco. Os de baixo risco estão ali, baixo risco ou intermediário, né? Então, tabagismo, hipertensão, obesidade, sedentarismo que é a falta de atividade física, o sexo masculino, devido à falta de cuidado mesmo, de atenção à saúde, a história familiar aí de evento cardiovascular prematuro, então homens com menos de 55 anos, mulheres com menos de 65, e a idade da pessoa se for acima de 65 anos, ou seja, os idosos. E já os fatores de alto risco para doenças cardiovasculares são os acidentes vascular cerebral, o chamado AVC, né, prévio, o infarto prévio, ou seja, essa pessoa já teve infarto, uma lesão periférica, né, lesão de um órgão-alvo, então se ela já teve alguma lesão em algum órgão por causa de problemas de circulação, é um ataque isquêmico transitório, que é parecido com um AVC, ele é como se fosse, é quase um AVC, tá? Não chega a ser. Por quê? AVC, nós temos de dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. Quando fala esse AIT, que é ataque isquêmico transitório, fica ali durante alguns minutos, geralmente, poucos minutos, dá uma isquemia, tá? Algum trombo, algum coágulo de sangue, por exemplo, de sangue que se formou, que está ali na região cerebral, mas devido ao fluxo de sangue conseguiu desobstruir sozinho. Então não chegou a ser um AVC, foi um AIT, tá? Pode ter tido como alto risco ainda uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, então o coração da pessoa do lado esquerdo está mais grosso, está hipertrofiado. É uma nefropatia, que é uma doença dos rins, uma retinopatia nos olhos, é um aneurisma de aorta abdominal. Nossa artéria aorta, ela nasce lá no coração e ela passa pelo seu abdômen. Então, pode ter um aneurisma nessa região abdominal, nessa artéria aorta. Pode ter uma estenose de carótida sintomática ou diabetes. Tudo isso é considerado de alto risco, tá? E aí a gente vem para o diagnóstico mesmo, que aí o diagnóstico consiste, então, na medida da pressão, que se for maior, né, do que 140 por 90, verificada ali pelo menos 3 dias diferentes, com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas. E aí vai somar essas medidas e fazer a média, tá? Se essa média der mais, né, do que esse valor, aí sim vai classificar a pessoa como hipertensa. Ou coloca o aparelho que eu falei com vocês, que a pessoa fica com ele durante 24 horas, e aí sim também pode ser dado o diagnóstico por ele, tá? Os riscos aqui da hipertensão, então, para a pessoa. As principais complicações, né? O AVC, que por causa, né, da pressão está muito alta, pode romper um vaso sanguíneo na região cerebral, que são vasos sanguíneos mais fininhos, né, mais sensíveis. Então, pode romper um vaso sanguíneo dessa região, e aí tem derramamento de sangue, por isso que vem o nome derrame. Então, pode sangue extravasar nessa região cerebral. Pode ocorrer ali a perda de visão, também por causa que o sangue está chegando com uma força muito grande, pode atacar essa região dos olhos, que é muito sensível, e os vasos sanguíneos aqui da região também terem uma hemorragia. Pode causar danos em vasos sanguíneos, principalmente se estiver associado a uma aterosclerose, ou seja, quando a pessoa está com o colesterol mais alto, ela tem placas de gorduras acumuladas no interior das artérias, por exemplo. Ela pode ter falha renal, então, se ela tem uma falência renal, né, se o rim dela falhar, ela pode precisar ir para hemodiálise, por exemplo, tá? Por causa de uma falência renal. Ou ela ainda pode ter um ataque cardíaco, tá? Pode ter, inclusive, um infarto. Então, essas são as principais complicações da hipertensão.
Então, vocês veem que são complicações graves, são coisas severas. Por isso que nós devemos ter o controle da pressão arterial, tá? Uma vez que a pessoa foi diagnosticada como hipertensa, ela tem que fazer o tratamento. O tratamento da hipertensão, ele é multifatorial, tá? Não necessariamente a pessoa vai precisar tomar medicamentos, tá? Depende muito de pessoa para pessoa. Normalmente, às vezes naquele primeiro momento a pessoa pode tomar medicamento, mas aí a mudança de hábitos, né, tendo uma dieta mais equilibrada, realizando atividades físicas, às vezes ela consegue eliminar o uso de medicamentos, tá? Ou tem pessoas que já têm a pressão mais difícil de ser controlada, tem pessoas que vão precisar de tomar mais de um tipo de medicamento, então varia muito de indivíduo para indivíduo, tá? Então cada pessoa é única. Então, cada um é tratado de uma forma diferente, tá? Então, a hipertensão, né, na sua maioria, não tem cura, mas pode ser controlada. E aqui está falando na sua maioria, porque tem casos, em especial, por exemplo, na gestante, que a mulher pode desenvolver hipertensão durante a gestação, e quando a criança nasce, ela não tem hipertensão. Só foi durante a gravidez mesmo. Ou foi decorrente de algum outro problema que a pessoa teve. Por exemplo, um tumor que estava contraindo ali alguma artéria e gerou uma hipertensão, retirou o tumor, melhorou, tá? Mas na maioria das vezes, hipertensão não tem cura. É uma doença crônica. E ainda nem sempre o uso de medicamentos significa o uso de medicamentos. Então, sendo imprescindível aí a adoção de um estilo de vida mais saudável, como a mudança de hábitos alimentares, redução no consumo de sal, atividade física regular, não fumar, consumo de álcool com moderação, entre outros hábitos aí. E aqui a gente sabe que mexer com isso tudo aqui não é fácil. Mudança de hábito é uma das coisas mais difíceis que tem, e vocês sabem disso, né? É bem provável que algumas aí de vocês já falaram, né? A partir de segunda-feira, vou começar a fazer uma atividade física. Segunda-feira vou ir para academia. Nunca foi. Segunda-feira vou fazer uma caminhada. Trata isso, hein? Para de jogar na cara. Não é? Professor, eu sou assim, eu sou uma pessoa que sou muito medrosa. Eu adorava beber, por exemplo. Eu bebia muito vinho e uísque. Eu adorava. Aí eu comecei a tomar um remédio para ansiedade. E eu parei de beber porque eu tenho medo de passar mal se eu beber o remédio para ansiedade. Entendeu? Ótimo, Sabrina. Muito bom. Mas tem gente que não. Tem gente que quer parar de tomar o remédio e ia beber. Sabe? Tem gente que não tem esse controle. Então, não, o meu psiquiatra me convenceu muito bem. Que bom. Outra coisa. Professor, por que a pressão arterial, tipo de grávida, ela aumenta quando ela está grávida? Tem muita questão hormonal envolvida, né? Por causa que, para segurar, né, o bebê e tudo isso, tem questão hormonal envolvida, e sem contar o peso que a mulher está carregando. Então, aumenta o peso, aumenta o líquido, quantidade de líquidos no corpo da mulher, o coração precisa trabalhar mais. Então, aumenta tudo, tá? Então só fica temporariamente. Ela toma remédio para hipertensão também, enquanto ela está grávida? Depende. Se tiver alta, aí ela tem que tomar mesmo. E aí ela faz até o pré-natal de alto risco, dependendo do grau que tiver, tá? Porque ela pode entrar, se essa pressão estiver muito alta, ela entra na chamada pré-eclâmpsia ou até eclâmpsia mesmo. Que aí tem risco para ela, para o bebê, é sério. É um problema sério. Nossa. Mas, tipo, quando o neném nasce, aí, tipo, na hora que o neném nasce, já é normalizada o corpo dela? Algumas sim, outras não. Outras podem continuar hipertensas pro resto da vida. Que desânimo. Varia de mulher para mulher. Nossa, obrigada, professor. Então vamos lá. Continuando, né, nessas atividades físicas aí que a gente promete, né, e vamos tentar cumprir, né, que esses exercícios físicos, eles são bem importantes e são grandes aliados aí no combate da hipertensão arterial,
né? E as pessoas que praticam essa atividade física regular são susceptíveis, né, a possuírem um retorno venoso mais eficaz, ou seja, as pernas das pessoas elas tendem a ter menos inchaço, vai ter um aumento do HDL, que é o colesterol considerado bom, né, podendo diminuir o surgimento de aterosclerose, que são placas de gordura no interior das artérias, uma diminuição aí da frequência cardíaca para as mesmas intensidades de exercícios físicos. Por exemplo, quando a gente sobe escadas, né, vai subir 2 lances de escada, às vezes dá uma disparada no coração. Quando você começa a fazer isso com frequência, seu coração já acostuma, né, não nem dispara mais, já é normal para ele. Então, quando você faz atividade física também, tende a reduzir peso, tem uma redução do estresse, né, porque você vai liberando hormônios ali também, que vai sendo substituídos por uma sensação de prazer. Então, é bem legal, tá? Então, vamos tentar fazer exercício físico. A gente sabe que não é fácil, né? Mudar e inserir exercício físico na vida é difícil, o início é tão complicado, e o paciente vai falar isso para nós o tempo todo, tá? Mas a gente tem que incentivar. A gente sabe que no início ele vai falar que o corpo inteiro dói, e dói mesmo, né? Quem já foi, por exemplo, um dia na academia sabe que é luta, porque dói mesmo no dia seguinte, mas depois a dor passa, né? Então a gente tem que incentivar as pessoas a fazerem essa atividade física. Lembrando também que hoje em dia tem as questões nas praças, né? Que tem esses aparelhos de ginástica e de academia ao ar livre, essas coisas, para as pessoas fazerem atividade física mesmo. Em especial os idosos, né? Então tem isso para eles fazerem, tá? E só lembrando, que aqui está falando, né? Prática de atividades, exercícios físicos regulares. Para ser considerado atividade física regular, tem que ser pelo menos 150 minutos por semana, tá? Como você vai dividir esses 150 minutos, não importa. Pode ser 3 vezes por semana, 50 minutos, pode ser meia hora, 5 vezes por semana, não importa. Mas tem que ser pelo menos 150 minutos por semana, tá? Mas não vale você ir um dia e fazer os 150 minutos. Tem que ser diluídos isso, tá? Porque tem um risco também muito grande dessas pessoas, em especial homens, que não fazem atividade física nenhuma, são sedentários, e aí chega no final de semana, sábado e domingo, principalmente, juntam com os amigos e vão jogar futebol. O corpo não está preparado para atividade física. E aí eles vão para uma atividade física de alto impacto, que é o futebol, que tem que correr bastante para um lado e para o outro. Aí o coração começa a sofrer ali e o risco de um infarto aumenta, tá? Então, por isso que essa atividade física tem que ser diluída ao longo da semana, tá? E aí, para o controle da pressão arterial, a gente tem que ter, né, um acompanhamento médico e nosso também da enfermagem, né? Porque a gente consegue aferir os sinais vitais. Na falta do médico, é a gente que vai estar ali aferindo os sinais vitais, aferindo a pressão arterial, sabendo de todas as orientações que temos que dar, né? Atividade física, redução do consumo de sal, uma alimentação mais equilibrada, o controle do peso do nosso paciente e medicamento se for prescrito, tá? Eu não posso, por exemplo, pegar um medicamento que está prescrito para minha mãe. Falar, minha mãe toma medicamento para pressão alta, vou pegar o medicamento dela e vou tomar. Não posso fazer isso, eu tenho que pegar e tomar o meu, se eu precisar, tá? Então, o medicamento é só, se for prescrito, é a quantidade que for prescrita, tá? E aqui, então, vamos lá, né, para a aferição da pressão arterial, que essa é a parte boa, uma parte de prática, tá? Lembrando que quem tiver o aparelho em casa, se quiser treinar e ir com os familiares, né, com quem tiver em casa, ótimo. Quem não tiver, quando a gente voltar para o presencial, nós vamos ter um dia só para a gente fazer isso, tá? Primeiro, a gente precisa conhecer os equipamentos que a gente tem, né? Então, nós temos o esfigmomanômetro, né, o conhecido aparelho de pressão, e o estetoscópio, que a gente utiliza. O mais comum, esfigmomanômetro, é esse aqui dessa imagem que a gente tem, esse kit, né? Esfigmo e esteto. É o que a gente utiliza, tá? Mas tem outros aí disponíveis no mercado também. Vocês vão ver, em alguns locais, esse aqui de barra fixa, que vai subindo a barrinha aqui dos valores da pressão,
Tem alguns outros locais que ele é fixo também, principalmente em hospitais, que ele é autossuspenso, ele vem numa rodinha, como se fosse um carrinho, você vai puxando ele. E aí vem um relógio grandão para você conseguir enxergar os valores, tá? Para não ser pequenininho assim, para ser fixo daquela unidade. Tá? Ele é como se fosse um carrinho para vocês puxando. Tem esse aqui, digital, tá? E tem esse aqui de mesa também. Ele é digital, mas não é só de pulso. Você consegue colocar ele no braço mesmo. Como que a gente deve utilizar esses digitais? Os digitais não são 100% confiáveis quanto esse aqui, que nós vamos utilizar, tá? Por que eles não são 100% confiáveis? Porque eles sofrem muitas variações de acordo com a posição do paciente e de acordo com níveis também de pilha, bateria ali, tá? Esse aqui de pulso, as recomendações dos fabricantes é colocar nessa posição que está aqui na imagem, né, com o visor virado para você, e colocar na mesma altura do seu coração. Então, os fabricantes, eles mandam, né, eles pedem para colocar no seu braço e trazer o braço para próximo do coração, tá? Que aí fica mais ou menos na mesma altura, para que ele consiga fazer a leitura certinho. Esse outro, que é de mesa, é mais tranquilo, ele é mais confiável, tá? Porque você vai colocar no braço mesmo e ele pode ficar apoiado na mesa. Não tem tanto problema. Bom? Aqui no próximo slide, a gente vê o esfigmo e o esteto, né? E cada parte do esfigmo e do esteto tem nomes que são importantes para nós, tá? Então, a gente tem que saber o nome de cada partezinha dessa. Então, vamos começar pelo esfigmo. O esfigmomanômetro é o aparelho mesmo de pressão, né? Então, essa parte que vai no braço da pessoa é o chamado manguito. Pode ser chamado manguito ou braçadeira. É a mesma coisa. Manguito ou braçadeira. Ela tem de tamanhos diferentes, desde bebezinho mesmo, prematuro, pequenininho, até de pessoas obesas, que é bem grandão, tá? Então, varia de acordo com a idade, com o tamanho da pessoa, tá? A gente tem que colocar do tamanho adequado. Então, manguito ou braçadeira. Do manguito, colado aqui, né, no manguito, na braçadeira, a gente vai ter o próprio manômetro, que é o reloginho, tá? Então, manômetro. Aqui no manômetro, ligado no manômetro e manguito, né, vai sair os dois tubos, né, que são as vias aí de pressão, os dois tubos. Aqui, nessa imagem, dá para ver bem, tá um pouquinho difícil de ver, mas tem a válvula, que é uma rosquinha, que você vai abrir e vai fechar para o ar sair, tá? Quando o manguito estiver cheio. E o bulbo, ou também chamado de pera, que é onde a gente aperta para insuflar o manguito, tá? Então, essas são as partes do esfigmomanômetro. E aqui, o estetoscópio. O esteto é bem simples, né? Ele tem essa partezinha preta que vai no nosso ouvido, que são as chamadas olivas. Tem essas partes aqui coladas nas olivas, né? Que são as hastes, né? Hastes. O tubo preto, que é o chamado tubo de condução. E aqui embaixo. Aqui embaixo nós vamos ter duas coisas. Esse conjunto inteiro aqui embaixo é a chamada campânula, tá? Então, tudo isso aqui, campânula. E essa parte aqui desse esteto, onde tem esse L, né, a parte que você vai encostar no paciente, é o chamado diafragma, tá? Então, tudo campânula e a parte que você encosta no paciente, diafragma. Estetoscópio nós temos de vários modelos também. Aqui tem um modelo simples, né? Mas tem com dois tubos, tá? Tem um com campânula dupla para o adulto e pediátrico. Então, tem de formas diferentes também, tá? Preços também variam bastante. Então, depende de cada um quando for adquirir o seu. Na faculdade, para a gente praticar, tem disponível, né? Nós vamos poder utilizar os de lá, mas isso acaba sendo material de bolso, né? Nós vamos utilizar na nossa vida profissional como um todo. Então, a gente deve ter o nosso também. Então, quando vocês puderem,
aconselho a cada um ter o seu, que vocês vão utilizar a vida inteira, tá? E aí, quando... Oi? E tem alguma marca que você recomenda? Tem. Tem Esteto e Sfigma, o preço ele varia bastante, mas tem uma marca assim com preço bom, tá o kit mais ou menos R$100, uns 115, R$120, que chama Premium, tá? É uma marca boa e que ele é bem legal, ele é bem bom, tá? Porque tem uma marca, esse aqui, por exemplo, que tá aqui na imagem, né? Esse esteto, tem esse L aqui, chama L de Littmann. É um esteto maravilhoso. Só que custa R$600, R$700. Só o esteto. Tá? Então, não precisa disso. O Premium, você compra ele por 100, cento e poucos reais. E é ótimo. Super funciona bem. Tá? É uma das marcas boas. Tá? Então, você consegue aí em lojas, né, de médicos hospitalares aí, ou pela internet também. Pela internet costuma ser até mais barato. Então dá uma pesquisada e consegue coisa boa. Preço bom. Tá? Aqui só mostrando para vocês, né, o tamanho das braçadeiras, né, que pode variar de pessoa para pessoa, né? E o local, no próximo slide, o local de aferição aí da pressão arterial. Normalmente, a gente afere a pressão nessa artéria chamada artéria braquial. Então, na região do braço aqui da pessoa, que a gente vai colocar o esfigmo, né? Então, na artéria braquial, que fica aqui nessa região de braço. Mas, pode ser aferida em outros locais do corpo, tá? Pode ser aferida aqui na artéria radial? Pode. Pode ser aferida aqui no pé, na perna, né? Na região do poplíteo? Pode. Porque imagina, se a pessoa não tem braço, ela vai ficar sem aferir pressão? Não. A gente pode aferir na perna, tá? Desde que você tenha um manguito aí de tamanho adequado, que caiba na perna da pessoa certinho, tá? Então pode ser aferido sem problema algum. Então é importante a gente saber aí esses locais de aferição. E aí nós temos alguns cuidados de enfermagem, né, uns cuidados nossos para aferir a pressão aí do nosso paciente. Então tem alguns pontos. O primeiro aqui é explicar o procedimento para o paciente e deixá-lo, né, em repouso de 3 a 5 minutos. Dependendo do caso, você vê que é um paciente que chegou muito cansado, deixa até uns 10 minutos. É um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais calmo, deixa ele lá sentadinho, né? E aí ele deve ser instruído a não conversar durante a medição também da pressão arterial. E possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes ou depois da aferição da pressão. Enquanto você estiver aferindo a pressão, ele deve ficar com a boca calada, ele não pode ficar conversando, não. Tá? Esse aqui, explicar o procedimento, você não precisa de ficar falando tudo, falar, ó, seu fulano de tal, eu vou insuflar isso aqui no braço do senhor, que eu vou avaliar a pressão sistólica e a pressão diastólica. Não, não precisa de dar detalhes. Só falar, vou olhar a pressão do senhor, tá bom? Geralmente as pessoas já sabem como funciona, né? Então, é mais simples mesmo, tá? O segundo ponto, a gente deve certificar que o paciente, né, não esteja com a bexiga cheia, da alteração de valor, se ele tiver com a bexiga cheia. É bem real isso, tá? Vocês agora, quando vocês forem começar a praticar, façam um teste. Olha a pressão da pessoa quando ela tiver com a bexiga cheia, deixa ela ir no banheiro, depois quando ela voltar do banheiro, olha a pressão dela de novo. Vocês vão perceber que quando ela está com a bexiga cheia, a pressão está muito mais alta, tá? Então, quando nós chegamos com o paciente, pergunta se ele está com a bexiga cheia, se ele está com vontade de ir no banheiro fazer xixi, tá? A gente pode perguntar. A gente também pergunta, né, se ele praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, porque não pode, tá? Porque essa atividade física libera um monte de hormônios, então vai afetar aí a pressão arterial. Pergunta também sobre bebida alcoólica, café ou outros alimentos nesse período, né, especial de 30 minutos antes, porque tudo isso afeta
a pressão arterial e se ele fumou também nos 30 minutos anteriores. Então, a gente pergunta, tá? Outros pontos são o posicionamento do nosso paciente. Então, o nosso paciente ele deve estar sentado, as pernas não podem estar cruzadas, então ele deve estar com as pernas normais, aí sentados, com os pés apoiados no chão, com o dorso, né, com as costas encostadas na cadeira, bem relaxado, e o braço ele deve estar esticado, de preferência, o braço na altura do coração. Quase nunca o braço consegue ficar na altura certa do coração, mas que o braço esteja apoiado na mesa. Porque onde vai ficar o manguito, vai estar, tá? Então, o braço certinho, apoiado na mesa, só não deixa o braço solto. Tá? Então, um braço apoiado na mesa. Tá? Aqui, para vocês, né, que estão começando, vão avaliar, fala que a primeira verificação deve ser realizada em ambos os braços. Então, você pode avaliar nos dois braços da pessoa, e caso haja diferença dos valores, deve ser considerada a medida de maior valor. Tá? E o braço de maior valor deve ser utilizado como referência para as próximas medidas. Pode ter variação de um braço para o outro? Pode. Uma variação pequena, mas pode. Tá? E aqui, só antes da gente entrar nas etapas mesmo para avaliar, para medir a pressão arterial, só a questão de valores da pressão. Ao longo da nossa conversa de hoje, né, da nossa aula de hoje, eu fui falando, por exemplo, 120 por 80. Oi, Sabrina. Oi, Sabrina. Olha, porque meu irmão não estava acreditando que tá tendo aula online, ele falou que eu tô vagabundando. É mentira. Então, ao longo aí, né, da nossa aula de hoje, eu fui falando dos valores de pressão 120 por 80, 100 por 60, esses valores. Quando vocês estiverem trabalhando e tudo, ou nas nossas aulas, né, em estágio, onde quer que vocês forem, vocês sempre vão avaliar a pressão do paciente e vão anotar no prontuário, qualquer outro relatório, o valor completo. Por exemplo, 120 por 80. Mas quando for falar com o paciente, pode falar com ele arredondado. Pode falar com ele lá 12 por 8, 10 por 6. Porque, às vezes, se a gente falar com o paciente e falar, sua pressão deu 120 por 80. Tem paciente que assusta com isso. É uma pressão considerada ótima. Mas, às vezes, ele assusta, porque ele está acostumado a vida inteira a ouvir 12 por 8. Você chega falando 120 por 80, ele pensa que está morrendo. Tá? Então, a gente pode falar com o paciente certinho, 12 por 8, não tem problema nenhum. Tá? Só na hora de anotar, a gente anota 120 por 80. E a pressão também, quando vocês estiverem praticando, vocês vão ver, nem sempre dá o valor exato, 120 por 80. Ela pode dar 118 por 76, por exemplo. Tem como saber isso? Tem. Pelo reloginho do manômetro. Tá? Cada pontinho ali daquele reloginho significa 2. Tá? Pontinho pequeno. Então, tem como você saber. Então, quando a gente estiver avaliando, a gente coloca o valor exato. Para passar para o paciente, a gente fala o valor arredondado. Tá? Então, vamos lá para o passo a passo aí para a gente realizar a medição da pressão arterial. Então, vou descrever, né, como que a gente faz para avaliar essa pressão. Tem formas diferentes de avaliar a pressão arterial. Vou ensinar para vocês a forma mais correta de se avaliar a pressão arterial, tá? Vocês podem encontrar em alguns, sei lá, alguns vídeos ou alguns outros profissionais falando de algumas outras formas, mas eu vou ensinar o mais certo para vocês, tá? Tem pessoas que já vão colocar o manguito no braço do paciente e vão insuflar até no reloginho da 200, e às vezes nem precisava de insuflar tanto, e aí o braço da pessoa vai ficando lá apertado, tá? Sem necessidade. Então, eu vou ensinar aqui bem certinho para vocês. Então, vamos lá. Primeira etapa aí é a gente determinar a circunferência do braço, né, no ponto médio entre o acrômio e o olecranon. Ou seja, o ponto médio aí é determinar o tamanho, a espessura do braço do nosso paciente. Em nós adultos, não temos muito isso, né? O tamanho padrão. Então, nós vamos ter o nosso esfigmo de tamanho único, tamanho padrão, quer dizer. Então, nós vamos ter ele.
dependendo de onde vocês forem trabalhar, se for numa pediatria, se for em algum local que atenda um público obeso, tem locais específicos, aí vai ter uma variedade aí de manguitos, né? Aí você tem que escolher de acordo com o seu paciente. Mas se for um adulto considerado, né, de tamanho normal, você pega um padrão, né? Aí você seleciona, então, o seu manguito, e aí você coloca no paciente, nessa região mesmo do braço, aqui embaixo, onde está mostrando na imagem, aqui, ó, esse triângulo mostrando a imagem, tem que deixar aparecendo, tá? Então, onde eu estou com o dedo aqui, tem que ficar aparecendo. Então, você coloca o manguito no paciente, 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital, né, que é essa fossa aqui de cima, né, aqui na região ventral aqui do cotovelo, né? Então, você coloca o manguito, e esse manguito, ele não precisa ficar apertado. Você pode deixar de uma folga ali de 2 dedos. Então, você pode colocar e conseguir enfiar 2 dedos ali para você sentir, tá? Não precisa de apertar. Você tem que conseguir enfiar até 2 dedos. Então, tô falando, é centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. O que significa isso? No manguito, vocês vão ver que tem uma setinha escrito artéria. Então, essa setinha escrito artéria, ela deve ser posicionada na região onde vai estar a artéria braquial, tá? Então, vamos lá. Onde que está a artéria braquial? Aí, cada uma de vocês vai localizar a própria artéria braquial agora. Então, sente nessa região, onde está aqui no braço, normalmente do meio para cá, para o canto, né? Mas para a região medial, você vai sentir a sua artéria braquial. Palpa que você vai sentir ela pulsando aí. Eu já estou sentindo a minha. Vê se vocês conseguem sentir a de vocês. Eu consegui. Conseguiu, Sabrina? Ótimo. Consegui. Dá pulsa forte, né? É fortinho. Isso aí. Vão tentando sentir a artéria braquial. Então, quando vocês sentirem a artéria braquial, é nesse ponto, né, apontando para aí, que vocês vão colocar o manguito, a setinha do manguito, tá? Então, colocam a setinha do manguito apontando para onde você sentiu a artéria braquial. Ok até então? Ok, né? Sim. E aí a gente chega no quinto ponto, que é o chamado estimar o nível da pressão arterial sistólica pela palpação do pulso radial. O que a gente faz? Já com o manguito já vai estar no seu braço, no braço do paciente, né? Então, com uma mão, você vai estar sentindo o pulso radial dele. Então, você vai achar aqui, localizar o pulso radial do paciente. Então, tentem localizar o de vocês também, tá? É bom que vocês tentem localizar o de vocês. Quem tem o aparelho em casa já pode tentar nas pessoas de casa. Quem não tem, já vai tentando sentir esses pulsos que eu estou falando, que vai ser importante para a semana que vem. E aí, tenta localizar o pulso radial. Vai sentir esse pulso radial no paciente. Tem pessoas que é super fácil de achar, tem pessoas que é um pouquinho mais difícil, tá? Localizou esse pulso radial, com a outra mão você vai começar a apertar a perinha do manguito. E aí você vai insuflar essa perinha até você parar de sentir esse pulso radial, tá? Se você está insuflando, parou de sentir quando o ponteiro do reloginho estiver lá no 120, ótimo, parou ali. Aí tem 2 formas para você fazer. Ou você para no 120 e desinsufla, tá? Esvazia o manguito, ou você continua. Vamos continuar, que eu considero mais fácil. Então, você parou de insuflar no 120, insufla até o 140 ou 150, ou seja,
do ponto que você parou de insuflar, parou de sentir, né, a artéria radial, você insufla mais 20 ou 30 milímetros de mercúrio, tá? Se você parou no 120, você vai insuflar até o 140 ou 150. Se você parou no 110, você vai insuflar até o 130, 140. Então, vai variar de onde você parou de sentir, tá? Aí, o que vai acontecer? Você vai colocar o esteto, coloca ele no ouvido e vai colocar na região onde você sentiu a artéria braquial, tá? Isso que você vai fazer. E aí você vai começar a abrir a válvula lá da perinha. E aí você vai abrir essa válvula bem devagar, tá? Bem devagarinho mesmo. Bem devagar, porque aí você vai começar a ouvir os sons que vai aparecer ali, tá? O primeiro som que você escutar, você vai ouvir um tum. Você vai estar com o estetoscópio, então, no ouvido e aqui, onde você sentiu a artéria braquial. O primeiro tum que você ouvir é a pressão arterial sistólica. Então, se você ouvir o tum, você vai olhar lá no reloginho em que número que está. E vai memorizar aquele número. E aí, a partir desse primeiro tum, você vai ouvir vários outros. Então, se ouviu tum, então vai ser tum, 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 até dar o último tum. O último som que você ouvir, o último tum, é a pressão arterial diastólica, tá? Então, é o último valor. Então, naquele 12/8, então 12 vai ser a pressão sistólica, é o primeiro tum que eu ouço, e o 8, o 80, é a pressão arterial diastólica. É o último tum que eu ouço. Ok? Sei que aqui, às vezes, falando, é um pouquinho mais difícil de entender do que fazendo, tá? Porque fazendo, vocês vão estar ouvindo esse som sendo gerado. Então, é mais fácil de compreender tudo isso. Não se desesperem, é super tranquilo. Lembrando que na aula prática a gente vai realizar tudo isso, tá? Vocês vão ficar super, super fera nisso, tá? Então, não preocupem tanto. Então, peraí. Então, basicamente, é isso que vocês vão fazer, tá? Essa é a forma de aferir a pressão arterial. Então, o valor que deu na pressão arterial sistólica, o primeiro tum é o valor maior e o último tum, o valor menor. Então, 120/80, 100/60 e por aí vai, tá? É bem tranquilo na prática, né? Aqui na imagem, dá para a gente ver mais ou menos como que acontece. Nessa imagem aqui, o que estava demonstrando? Então, você estava insuflando o manguito, então sentiu ali, né? Que no 120, você parou de sentir a artéria radial, insuflou um pouquinho mais, só para garantir, até os 140, 150. E aí você colocou o estetoscópio e começou a soltar o ar para conseguir ouvir. Quando você está soltando o ar, está descendo, então, a quantidade de ar. Quando chega nessa pressão 120, você começa a ouvir um som. Vai ser o primeiro tum. Então, você ouve tum, é um barulho. E aí, a partir desse primeiro tum, você vai ouvindo vários outros. Tá? Vai como se fosse formando ondas mesmo. Perguntar se ela quer comida. Então, você vai ouvindo tum, 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 tum. Eu quero comida. Tá? Até você parar no 80, quando você não ouve mais tum, que vai ser um silêncio. Tá? Então, não tem mais efeito. A braçadeira ela não está bloqueando mais o fluxo de sangue. Entendeu? Mais ou menos? Então, quando a gente coloca a braçadeira no paciente, aperta, a gente está interrompendo o fluxo de sangue. Quando a gente começa a liberar esse fluxo, aí a gente ouve. Aí a gente começa a ouvir esse sangue passando.
Quando esse fluxo já está sendo todo liberado, a gente já não consegue ouvir mais. Tá? Professor, eu tava Oi. medindo a minha pressão Ah, e parece que eu ouvi um som tipo de um ventinho batendo. Eu escutei o som tum, tum, tum. Aí fez meio que um barulho assim, ó. E foi, tipo, de vento. Eu não sei, parecia de um vento, sabe? depois que você terminou de ouvir o último tum que você ouviu o vento, Não, isso acontecia enquanto eu escutava os tum. Aí parecia que era tipo um ventinho. Mas não era som de vento, é claro. Mas parecia tipo um sonzinho de vento. é que às vezes pode ser o som do ar saindo da braçadeira, tá? Hum, Porque é ar. Então, às vezes, é o ar que está saindo dela. Como você estava ferindo a sua própria, então pode ser esse som que você estava ouvindo. Professor, Oi? o sopro dá para escutar ele ou não? O sopro dá para escutar, mas não dessa forma. O Entendi. sopro a gente vai ver ele também, mas mais para frente. Que é o sopro a gente ausculta no próprio tórax. Que a gente coloca o estetoscópio em alguns pontos-chave na região do tórax. Aí a gente consegue escutar. Entendi, obrigada. Por nada. Aí o sopro parece um vento mesmo, parece um sopro. Que a gente ouve, mas na região do tórax, quando a gente coloca alguns pontos certinhos. Tá? Então, meninas, deixa eu voltar aqui para o slide. Então, pressão arterial é prática. Então, quanto mais a gente praticar, melhor a gente vai ficar. Tá? Sei mesmo que agora, assim, deve estar dando dá uma ansiedade, tipo, eu quero praticar, eu quero fazer, mas não posso fazer, né? A nossa situação não deixou a gente ter essa aula prática hoje. meu irmão tá aqui pra isso, minha cobaia. Que bom, Sabrina, que você já tem aí o aparelho e tem um irmão para fazer. Né? Mas quem não tem o irmão da Sabrina, quem não tem um aparelho em casa, não preocupem. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, tudo isso vai resolver e a gente volta para fazer, tá? Quando voltar, professor, já esqueci tudo. Não tem problema, a gente relembra lá como que faz, tá? Aí pega essas pessoas que já praticaram mais e vão me ajudar para a gente conseguir que todo mundo pratique mesmo em sala de aula, tá bom? E todo mundo vai conseguir. Ok? Tá ok. Meninas, alguma dúvida hoje? Não tive dúvida. Não. Que bom. Sei que é muita coisa, muito conteúdo, assim, né? E é coisa mais prática. É a parte teórica da parte prática, né? Mas daqui a pouco a gente retoma para o normal. Tá? Então, agora, para a gente finalizar, vou mandar o exercício para vocês. Vou colocar lá no grupo, mas ele já está postado no AVA também. E aí, aquela coisa, vocês podem fazer e me mandar até semana que vem, né? Até o final de semana. Até sexta, acho, né? Que a gente combina. Até sexta-feira agora? Isso, podem fazer. Pode fazer, pode mandar até segunda. Até segunda pode mandar. Então tá bom. Então tá. Então, meninos, aí a aula está sendo gravada aí para as outras pessoas. Eu vou postar no YouTube, né? Que aí todo mundo consegue ver. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar. E é isso. Tá bom. Tá bom? Obrigada, professor. Obrigada, Obrigado. professor. Qualquer coisa, pode chamar. O exercício você vai postar no grupo. no grupo, né? Isso, vou mandando agora. Tá bom, obrigada. Por nada. Boa noite, com Deus. Obrigada, fica Boa com noite, Deus. gente. Até a próxima. Até.